Você já ouviu falar dos primeiros grupos humanos que surgiram na Terra, certo? Mesmo há muito tempo, o que pouca gente comenta é que naquela época era importante saber contar. É claro que não era como as contas matemáticas complexas vistas nos dias atuais, cheia de números, símbolos e letras. Era como um senso numérico. Mas o que seria isso? É a capacidade de reconhecer uma espécie de contagem. Mas existe um problema. Calcular as coisas só com base nesse senso numérico não é suficiente para calcular contas maiores. Ao longo da história da humanidade, as milhares de necessidades levaram os seres humanos a desenvolver ou elaborar meios cada vez mais eficazes de fazer contas, ou medir as coisas e realizar muitas outras ações que, depois de um longo tempo e diversos estudos, passaram a ser reconhecidos como matemática. Os primeiros sistemas de contagem eram bem simples. Um exemplo era a utilização de pedras para a representação, em quaisquer âmbitos, de pessoas ou animais. Há cerca de 30 mil anos atrás, os seres humanos começaram a desenvolver maneiras mais eficazes de contar. Uma delas eram traços ou rabiscos, que deram origem ao sistema numérico mais conhecido, os números romanos. Muito do conhecimento dos romanos ligado à matemática, na verdade, foi herdado a eles de civilizações anteriores. As formas de quantificar as grandezas, com base no tamanho dos pés, palmos, polegadas e na distância entre a ponta do nariz e a extremidade do dedo médio, teria origem no Egito. Para nós, a existência de sistemas de medida padronizados é algo comum, como, por exemplo, a estimativa do tempo de uma viagem em horas ou minutos e a distância em metros ou quilômetros. Na Europa, de onde herdamos também muitos sistemas métricos, o rei Eduardo I da Inglaterra estabeleceu em 1305 um padrão para uma polegada. Essa medida seria igual a 3 grãos secos de cevada dispostos lado a lado em seu comprimento máximo. Apesar de naquele tempo a Europa ser feudalista, comandada pela soberania, o sistema de medidas era estabelecido pelo dono. Por isso, as padronizações mais importantes para a Europa e que depois nós herdamos só foram feitas em 1791, com a Revolução Francesa, que acabou com o poder dos soberanos. Após tomarem o poder da monarquia, os republicanos definiram um novo calendário e mudaram diversas unidades de medida. Um exemplo foi a do comprimento, que era por pé, polegadas e outras. Foi substituída pelo metro, palavra derivada de metron, que significa medida em grego. Assim como sistemas métricos, muitas vezes não nos damos conta da importância do desenvolvimento da matemática em nossas vidas. Graças a todo o conhecimento matemático desenvolvido pela humanidade ao longo de sua história, temos hoje diversas inovações, como computadores avançados, meios de transporte mais velozes e muitos outros benefícios. Além de sermos capazes de resolver questões vitais, aquelas dúvidas vistas como bestas em nosso cotidiano, como algum risco de um asteroide se chocar contra a Terra, ou porque o pão sempre cai com a manteiga virada para baixo. Acredite se quiser, mas um físico apresentou uma explicação científica para essa pergunta. Para isso, usou cálculos matemáticos, mecânica básica e muita criatividade. Se não fosse todo o conhecimento matemático acumulado pela humanidade nesses milhões de anos desde o aparecimento dos nossos ancestrais, como poderíamos saber isso? O que mostra toda a sua eficácia em todos os mínimos âmbitos, observados em nosso cotidiano, os quais nem imaginamos.